quando Deus muda seus planos para salvar vocês. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ouvirmos o Evangelho desse dia 18 de dezembro, talvez seja importante reconhecer algo muito humano. Nem sempre entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes, ele parece silencioso, outras vezes parece até bagunçar aquilo que estava organizado em nossa vida. E é justamente aí que o Evangelho de hoje nos alcança. Porque hoje Deus fala através do silêncio de José, através do medo, da dúvida e da decisão de confiar mesmo sem entender tudo. Abramos o coração para escutar não apenas uma história do passado, mas uma palavra que toca diretamente nossas noites mais confusas. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Esse é o Evangelho de hoje. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e recebeu Maria como sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, ele começa com uma crise. E isso já nos consola, porque às vezes pensamos que a fé só ganha força quando está tudo claro, quando tudo está resolvido. Mas não. A fé muitas vezes começa no escuro. José não começa entendendo. José começa sofrendo. Ele ama Maria, confia nela, mas a realidade parece contradizer tudo. E aqui está algo muito profundo. Deus entra na história humana não poupando a dor, mas dando sentido a essas dores muitas vezes. José é chamado de justo não porque entende tudo, mas porque ama mesmo quando não entende. Ele não reage com violência, não expõe, não acusa. Ele sofre em silêncio. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente isso? Situações que não fazem sentido, decisões difíceis, noites mal dormidas, pensamentos confusos. O Advento nos lembra que Deus também trabalha enquanto dormimos, enquanto pensamos, enquanto choramos em silêncio. E é justamente enquanto José pensa nisso que Deus age. Não antes, não depois, mas no meio do conflito. Deus fala em sonho, porque há dores que só podem ser tocadas quando o coração está mais vulnerável. E o anjo não traz uma explicação técnica, traz uma palavra simples e direta. Não tenhas medo, porque o medo é o maior inimigo da obediência. José tinha planos simples, honestos, corretos. Casar, formar uma família, viver uma vida comum. E Deus entra nesses planos e os transforma. Não destrói, mas amplia. Deus não tira José da história. Ele o coloca no centro da história da salvação. Mas isso exige algo difícil para José e muitas vezes para nós. Confiar quando o controle escapa de nossas mãos. Talvez hoje o Senhor esteja falando com alguém, com você ou comigo, que precisou rever seus planos. Alguém que teve que aceitar um caminho que não escolheu. O Evangelho nos diz com delicadeza:
Quando Deus muda seus planos, não é para te perder, é para te salvar e muitas vezes para salvar outros através de você. José acorda do sonho e faz. Ele não discute, não adia, não pede outro sinal. Ele faz. E aqui está outro ponto central da fé cristã. Confiar não é sentir segurança, é obedecer apesar do medo. José ensina que a verdadeira fé se prova nas atitudes silenciosas, não nos discursos públicos. E então, vemos o nome. Tu lhe darás o nome de Jesus. Dar um nome na cultura bíblica é assumir responsabilidade. José assume uma missão que não começou nele, mas que passa por ele. Quantas vezes também Deus nos chama a assumir histórias que não começam conosco, mas que precisam da nossa fidelidade para continuar. Emmanuel, Deus conosco. Não um Deus distante, não um Deus teórico, mas um Deus que entra na confusão de uma gravidez inesperada, na dor de um noivo ferido, no medo das decisões difíceis. Um Deus que entra na história exatamente como ela é. Assim seja, meu irmão e minha irmã. Se essa palavra encontra eco no seu coração, escreva aqui nos comentários algo simples. Senhor, me ajuda a confiar. Isso já é uma oração. Porque confiar não é a ausência de medo, é caminhar apesar dele. O Natal está próximo e ele nos lembra que Deus escolheu entrar na história humana, passando pela confiança silenciosa de um homem comum. Que José interceda por nós, para que mesmo sem entender tudo, saibamos dizer sim com a vida. Assim seja. Amém. Se esse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão trouxe algo profundo para você nesse dia, a exemplo de São José, deixa aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Desde já, convido você a rezar conosco hoje, mais um dia da nossa novena de preparação para o Natal, bem como também rezar conosco mais um momento do Santo Terço da Divina Misericórdia às 15 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre a sua vida de fé, sobre os seus momentos de decisões difíceis, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.